Bom dia. Vamos dar início ao workshop de Plano de Gestão de Dados, na prática, ou pelo menos tão prático quanto nós o conseguimos fazer no tempo que temos e com a preparação que fizemos. Só para me introduzir, o meu nome é João Cardoso. Nós depois temos os nomes de todos os oradores no final, mas eles podem se ir introduzindo à medida que forem falando. Portanto, esta sessão tem duas fases, duas partes. Uma parte um bocadinho teórica, mas curta, e depois uma parte mais teórico-prática, em que tentaremos que seja o mais prático possível e que dê para os próprios participantes que aí estão seguirem a sessão. Portanto, vamos fazer aqui uma pequena introdução ao conceito de plano de gestão de dados. Acho que já está toda a gente um bocadinho dentro do tema. Vamos mostrar mais uma vez o ciclo o ciclo de vida dos dados e aquele círculo lindo. E depois vamos passar para o desafio prático. Aqui um bocadinho de história sobre os planos de gestão de dados. É um conceito que não é recente. Portanto, tem origem nos anos 60. Na prática tem vindo a ser adotado desde então. Inicialmente era usado mais numa onda de relatório interno, não era propriamente uma ferramenta que fosse para reporting. E lá está. Há um crescimento exponencial na produção dos dados, há a necessidade de criar repositórios digitais e há financiamento para isso. Começam a surgir diretrizes para a preservação de longo prazo e aqui a questão dos formatos não standardizados são todos problemas que surgem desta revolução digital que começou a ser cada vez mais evidente no início do século XXI. Há então este reconhecimento por parte da comunidade científica que é necessário fornecer acesso aberto aos dados. Ganha então força o movimento da ciência aberta e em particular aqui, e nunca nós nos toca, a adoção dos princípios de dados FAIR. Eu não vou entrar em grande detalhe acerca de tudo isto, acho que os tópicos já são bastante debatidos. Há aqui, no entanto, uma realização nossa que todas estas políticas têm mais efeito quando são numa abordagem top-down. Claro que o contributo comunitário é fundamental, mas no que toca aos planos de gestão de dados, esta tem sido a abordagem tem sido mais ou menos bem sucedida. Portanto, o conceito de plano de gestão de dados, ou PGD, como se diz em português, em inglês é o Data Management Plan, ou DMP, portanto não se assustem se houver aqui algumas trocas a meio, é uma dessas ferramentas que surge de uma abordagem top-down. Um dos principais pontos de foco era a sua submissão juntamente com candidaturas a financiamento. Portanto, era aqui uma tentativa de incentivar a sua criação com uma vertente legal. E essa tendência tem vindo a continuar ao longo desta última década e vai se acentuar. Portanto, não pensem que isso vai diminuir. A imagem fabulosa do ciclo de vida dos dados. Portanto, para descrever aqui um bocadinho o que é um plano de gestão de dados, é um documento formal cujo objetivo é o planeamento e, obviamente, servir como uma referência durante a execução das atividades de gestão de dados ao longo de um projeto de investigação. Em particular, procura-se antecipar necessidades e requisitos que possam vir a ser importantes durante um projeto. Lá está. Se tiverem que fixar uma definição para um plano de gestão de dados, fixem este último parágrafo, que é um plano de gestão de dados que serve para descrever políticas e métodos que são aplicados ao longo dos dados, aplicados aos dados, ao longo de todo o seu ciclo de vida durante um projeto de investigação. Pronto, esta é a definição canónica, quase, apesar de, lá está, não estar assim definida. Mas, de forma um bocadinho mais laica, o que é um plano de gestão de dados? E eu gosto de usar esta metáfora, que é a metáfora das fichas técnicas na cozinha. Portanto, na cozinha, os cozinheiros têm fichas técnicas que detalham como preparar uma determinada receita, uma coisa bastante rígida e com medidas, como se pode ver ali. Um plano de gestão de dados é a mesma coisa, mas para os dados, não é? Ou pelo menos tanto quanto se pode equiparar. E aqui depois existe aquela abordagem entre a cenoura
e o Paulo. Não é? Eu gosto de usar esta metáfora também e dizer porque é que é importante e é bom, porque é que nós devemos ter um plano de gestão de dados. Olha, porque agregam em si toda a informação relativa à política de gestão de dados de investigação de uma determinada instituição ou agrupamento de instituições num contexto de um projeto. São, de facto, um produto que estimula o bom planeamento, permitem a rastreabilidade das responsabilidades das tarefas de gestão de dados de investigação ao longo de todo o ciclo. Lá está, promove o cumprimento dos princípios FAIR e aqui, no caminho que toca em particular, promove um bocadinho a automação de tarefas e de atividades de gestão de dados. E dessa forma podem acelerar e simplificar os processos de investigação. Aqui o Paulo da conversa é que as agências de financiamento têm vindo a encorajar a submissão com vista à obrigatoriedade. E lá está. E aqui o foco por parte das agências de financiamento é aferir e confirmar que de facto se cumprem com as políticas de ciência aberta e com os princípios de dados FAIR. Adicionalmente, começa a haver aqui uma tendência cada vez crescente de introdução de templates de planos de gestão de dados, ou seja, uma definição formal acerca de que informação deve constar no documento. E isso é importante porque, obviamente, depois permite à agência de financiamento monitorizar de forma mais eficiente e validar a informação que está, de facto, descrita no plano de gestão de dados. Portanto, acaba aqui a parte teórica. Agora seguimos, se calhar, com a minha colega Filipa para ela apresentar a ferramenta de criação de planos de gestão de dados, que é o Argos, e passo a palavra. Obrigado, João, e bom dia novamente. Eu vou fazer aqui só uma breve explicação do porquê também do Argos, porque é que estamos a utilizar este sistema aqui como referência para o workshop que estamos a apresentar. Nós temos tido também a oportunidade, noutros eventos e noutras sessões, de fazer já um bocadinho esta introdução ao Argos. E, de facto, o porquê a escolha deste sistema? Porque na FCT, e como o João também agora acabou de referir, existe uma preocupação com a prática da ciência aberta, têm sido promovidas várias ações e no que respeita aos dados em particular, nós temos neste momento uma política que recomenda a preparação de um plano de gestão de dados e em breve contamos ter uma política em que essa apresentação do plano de gestão de dados vai passar a ser, portanto, um requisito obrigatório, devidamente aqui alinhado também com outras agências europeias e também até com a própria Comissão Europeia. E, portanto, tem havido aqui uma preocupação de começar a preparar alguns serviços que possam, de facto, também dar apoio aos investigadores quando precisarem, de facto, ter este cumprimento obrigatório, que poderão também, desde já, começar a utilizar. E, portanto, fez-se já em 2020, agora também fazendo aqui um bocadinho a retrospectiva, um estudo técnico com a Universidade do Minho, conjunto, onde se fez uma avaliação das ferramentas que apoiam a elaboração de planos de gestão de dados e tentámos, de alguma forma, com este relatório técnico, encontrar respostas a algumas questões que nós tínhamos colocado e também a preocupação de ter uma ferramenta que se adequasse a um serviço de âmbito nacional, portanto, dando aqui também apoio aos beneficiários de financiamento da FCT. Portanto, em termos de ferramentas, existem várias, portanto, eu acredito também muitas das pessoas que aqui estejam na plateia também já tenham tido contacto, ou pelo menos tenham uma ideia das várias ferramentas que existem, e de facto nós fizemos uma análise destas 9 ferramentas que aqui estão listadas. Algumas delas têm um caráter um bocadinho mais temático, mas mesmo assim quisemos também avaliar um bocadinho o seu potencial de uso, e portanto fizemos assim uma análise bastante incisiva em alguns pontos mais técnicos, também de usabilidade, para perceber também o potencial de utilização, também o apoio da própria equipa de cada uma destas ferramentas e acabámos então por optar pela ferramenta AROS, portanto foi esta a solução encontrada e que de facto derivou portanto, da análise do relatório que eu acabei de mencionar. Então, o porquê do AROS? Portanto, eu fazia aqui só uma breve menção em relação a alguns pontos-chave que nós consideramos, de facto, aqui importantes para esta seleção. É, de facto, uma ferramenta que resulta da colaboração de duas infraestruturas europeias, que é o OpenAIRE e também o EUDAT.
É uma ferramenta que, precisamente pelo facto de estar ligada ao PANES, consegue fazer alimentação de alguma informação que vai facilitar o preenchimento do plano de gestão de dados. Portanto, temos aqui, por exemplo, o caso dos próprios projetos, ou seja, os próprios grants da FCT vão vir já listados, portanto, na própria ferramenta. É muito flexível, portanto, é uma ferramenta que consegue incluir os vários modelos de cada um dos financiadores ou de instituições que queiram ter os seus próprios planos de gestão de dados, e é também muito fácil de utilizar. Aliás, vocês vão ver também aqui na prática a utilização da ferramenta, e é de facto muito acessível. Também que um ponto importante, e que era também uma preocupação, era de facto ser uma ferramenta que permitisse abarcar as várias áreas científicas e, portanto, não houvesse aqui nenhuma questão ou nenhum entrave. Também ligando um bocadinho ao que o João também teve a oportunidade de referir anteriormente, é uma ferramenta que aposta muito na questão da acionabilidade por máquina, os chamados MEA DMPs, Machine Actionable DMPs, e também acabámos por ter o cuidado e a preocupação, e aqui já em modo de colaboração com a equipa, de ter a ferramenta também com uma versão em português. E destacava também ainda, temos vindo aqui nestes 2 dias a mencionar a European Open Science Cloud. Este é também um serviço que está listado no seu catálogo e, portanto, também é fomentado o seu amplo uso. Em termos de estrutura, também um bocadinho diferente de outras ferramentas que nós analisamos, tem uma estrutura interessante, porque tem de facto a possibilidade de nós termos um plano de gestão de dados com a alocação direta de vários modelos de dados, os chamados datasets, ou seja, um projeto pode ter dados com diferentes características e nós temos então um plano de gestão de dados onde podemos ter vários datasets associados. Portanto, em termos de estrutura, estão aqui estas 2 cores, porque de facto o sistema aposta aqui no verde para a visualização do plano de gestão de dados e no amarelo depois para a parte mesmo específica dos datasets, mas no verde nós vamos ter basicamente uma descrição do projeto em si, portanto a informação base do projeto, e depois vamos então selecionando os datasets conforme necessário, sendo que estes datasets vão ter uma listagem do modelo ou template de plano de gestão de dados da instituição em causa. Pronto, neste caso, nós vamos nos focar, de facto, no modelo da FCT. Pronto, aqui também, só muito rapidamente, só para dar aqui algumas explicações antes de vocês conseguirem visualizar a ferramenta. Esta é a primeira imagem de acesso à ferramenta, onde nós podemos ter uma análise aqui lateral da estatística, portanto, conforme vamos gerando os nossos planos de gestão de dados e os nossos datasets, começamos a ter aqui informação sobre esta estatística, e depois também, de forma muito simples, conseguimos ter aqui, onde eu estou aqui a apontar com o rato, um bocadinho os nossos menus, ou seja, o nosso portfólio, os nossos planos, e depois também, uma coisa que é muito útil, podemos aceder a planos que já estão publicados por outros colegas, outros projetos, e também podem servir de alguma forma como referência quando nós tivermos que preparar o nosso plano de gestão de dados. Esta é a tal informação base que eu há pouco vos estava a mencionar, portanto, o verdinho, lá está, plano de gestão de dados e, basicamente, uma breve descrição do projeto. No dataset, amarelinho, e temos então aqui os vários tópicos que vão estar incluídos no modelo de plano de gestão de dados, portanto, acaba por ser quase uma checklist das questões que devem ser preenchidas no modelo do plano de gestão de dados. Pronto, aqui só algumas particularidades técnicas também para perceberem a simplicidade da ferramenta. Não é preciso ter uma conta, portanto a autenticação é muito simples. Podemos inclusive fazer, portanto, uma entrada, uma autenticação, por exemplo, via Google. Permite convidar colegas para prepararem connosco os planos de gestão de dados, portanto a qualquer momento podemos endereçar um convite a outra pessoa para poder colaborar na preparação do plano de gestão de dados. Também aqui um bocadinho já a pensar na questão da interoperabilidade, temos também o suporte da informação em formato JSON. É também uma ferramenta que acaba por cobrir uma grande parte do ciclo de vida do plano de gestão de dados, faz também a possibilidade do versionamento e também da atribuição dos DOIs. Adota sim o RDA DMP Common Standards, também a pensar na questão da acionabilidade.
E depois tem a vantagem, como está relacionado com a infraestrutura do OpenAir, usufruir de informação, portanto, fonte externa, o que vai permitir que o próprio plano de gestão de dados já tenha muita coisa pré-preenchida. Portanto, para quem está a preparar o plano, também tem essa facilidade e também já vão ver de seguida. Pronto, eu coloquei aqui só alguns exemplos, colocar também uma aposta grande na utilização dos identificadores, portanto, podemos procurar o nosso nome, a nossa instituição, quem está a financiar o projeto e depois, até após esta escolha do financiador, encontrar também o projeto respectivo. E depois aqui isto é um exemplo particular de uma das questões que é colocada em relação aqui ao standard de metadados. Também há aqui uma alimentação, portanto já a informação pré-definida também facilita, lá está, no preenchimento. E por último, este é o último slide, na parte da finalização existe então a possibilidade de decidirmos que fique em modo privado ou então em modo público e avançar já o passo seguinte, fazendo a sua publicação no Zenodo, havendo então a atribuição do DOI, caso seja necessário. E agora passava a palavra novamente aqui ao meu colega João, só para falar um bocadinho do exercício que nós vamos aqui utilizar como base. Ok, para este workshop nós criámos um projeto fictício que achamos que é de fácil compreensão e que é um bom exemplo prático de um projeto muito simples de investigação que nós vamos usar ao longo de todo o exercício. O projeto chama-se Projeto Quase. Lá está, não vou entrar em muito detalhe porque depois voltamos a ele sempre que for relevante para o exemplo, mas de forma muito sucinta procura compreender os fatores de risco associados a acidentes de bicicleta em deslocações casa-trabalho. Portanto, no nosso projeto quase foram selecionados 100 voluntários e em cada um deles foi instalado um dispositivo na sua bicicleta que captura dados de vídeo e informação GPS e caso exista um quase acidente, daí o nome, é-lhes pedido que assinalem o evento premendo um botão que faz um registro dos últimos 5 minutos que antecederam ao evento. Este projeto tem início em janeiro de 23 e acaba em janeiro de 25 e lá está, o tal dispositivo tem uma capacidade estimada para armazenar dados referentes a 5 eventos e tem sincronização automática com o servidor de dados da instituição. Lá está, não vou entrar aqui em grandes detalhes, depois voltamos a isto sempre que for relevante. Só dizer que existe um manual de operações que define as condições de recolha e a infraestrutura que armazena os dados é redundante, portanto tem backups e há replicação do servidor onde os dados são armazenados. Por fim, é um trabalho que é financiado, que é liderado pela Universidade de Évora, como não podia deixar de ser, e é financiado pela FCT, também como não poderia deixar de ser. Os dados gerados são todos da propriedade da Universidade de Évora e têm acesso controlado. Aqui a equipa de investigadores é liderada pela nossa Filomena Borba, como também não poderia deixar de ser. E depois estou eu, o André Vieira e a Filipa Pereira como gestores de dados, a Patrícia Miranda como a responsável pelo armazenamento durante o projeto, a Salima como a DPO e a nossa Patrícia Dias Melo como responsável pela administração técnica. Alguns dos datasets que são identificados neste projeto não se prendam com o detalhe, só os nomes. Portanto, temos dados espaciais, que são dados de origem externa, dados de vídeo, dados de GPS, dados dos eventos, que são os dados que são criados pelo dispositivo, e por fim temos uma tabela de identificação dos ciclistas com o seu identificador. Portanto, é aqui uma espécie de dados pessoais. É possível seguir todo o plano de gestão de dados criado no Argos é público, portanto, QR Code da esquerda. Eu até tinha aqui um link. Espera aí. Ok. Oi? Eu coloquei também o link, apesar dele ser muito comprido e estranho. O QR Code é claramente mais fácil, portanto, se tiverem tempo, façam scan do QR Code, senão o link em baixo também pode ser copiado, não sei se conseguem ver. Está em baixo. Alguém consegue dar um jeito, por isso mais assim, eu já meto.
Eu posso pôr aqui mais assim, noutra página. Espera. Opa. É que como o link era muito complicado, a lógica foi QR codes. Eu fui na página do Arcos e a primeira coisa que apareceu é o projeto quadro. Por isso Perfeito, pronto. Já nos salvou. Em todo o caso, há uma ação a decorrer no Zoom que é a demonstração prática. Portanto, enquanto os colegas estiverem a falar dos aspectos do plano de gestão de dados, eu vou estar a mostrar no Argos. Portanto, não foge à apresentação que está a ser feita, mas é uma ajuda visual, porque eu acho que estar a mostrar aqui nos slides, às vezes os detalhes ficam pequenos, e assim como todos têm portáteis, ou quase todos, fica simplesmente mais fácil de seguir. E é isso. Pronto, eu vou deixar isto aqui mais 2 minutinhos para quem quiser ainda recolher, senão também podem deslocar-se à mesa e pedir o número, que nós partilhamos os URLs. Pronto, é isso. Deixo isto um bocadinho e depois este número. Não, enfim. Obrigado. Acho que já todos tiveram a oportunidade de utilizar o QR Code. Espero bem que sim. Eu sou a Filomena Borba e vou falar sobre a informação sobre os dados. O que é isso da informação sobre os dados? Qual é a origem dos dados? Por exemplo, daquilo que temos que ter em conta. E esses dados podem ser de várias origens, nomeadamente dados já existentes. Por exemplo, se eu vou reutilizar dados que já foram de uma investigação prévia, por exemplo, de um projeto de investigação, esses dados já são existentes. Também os dados existentes, por exemplo, vamos falar de dados espaciais. Esses dados existem. Mas também há dados novos, os dados que são resultado da nossa própria investigação. Para além disso, os dados também podem ser de vários tipos, e temos aqui algumas. Portanto, podem ser numéricos são as folhas de cálculo, por exemplo, as bases de dados, textuais, que são os nossos documentos, que podemos pôr também os PDFs, os docs, a imagem, as fotografias, os vídeos, os áudios e também mistos e outros. Portanto, todo o género toda a categoria, todo o tipo de dados uns mitos podem ser um áudio com vídeo, pode ser um áudio com texto e tudo aquilo que poderemos imaginar que seja. Também os formatos dos dados podem ser imensos. Tem aí uma imagem que podem ver, temos aqueles que são mais recorrentes, aquilo que já nós todos conhecemos, os docs, os PDFs, os MP3, os PPTs das nossas apresentações, mas também cada um desses dados podem ser utilizados. E porquê é que é importante os formatos dos dados? Porque são assim que nós vamos armazenar no repositório, tem que ter uma determinada extensão, que é o formato do dado. Essa extensão pode ser, um repositório pode dizer que só quer dados com um determinado formato, e nós temos que guardar nesse formato os nossos dados. Eu pus aqui uma exigência, por exemplo, de um gabinete também de investigação, as normas dos repositórios, como eu já disse. Normalmente aqui no caso dos repositórios, eles próprios fornecem muitas vezes uma lista. E porque é que devemos preferir os formatos não proprietários? Porque a nossa missão é divulgar a ciência e os não proprietários permitem melhor partilha e também uma preservação a longo prazo. Aqui maior, se quiserem ver com mais pormenorzinho, os vários formatos de dados. E a reutilização de dados, como já referi anteriormente, como é que vamos fazer? Que tipo de dados é que vamos reutilizar? Os dados, quando vamos reutilizar, podem trazer algumas condições. Posso usar os dados com algumas restrições, também posso usar os dados totalmente, posso modificá-los ou não. Portanto, temos que ter em conta quais são as condições que o investigador anterior, que nos fornece aqueles dados, impôs para nós podermos usar esses dados. E de onde é que vêm os dados? Os dados podem vir das tais investigações
anteriores, podem vir de uma base de dados, por exemplo, que já tenha, por exemplo, o R3 Data é uma delas, o Figshare também, podem ter dados, podemos ir buscar dados a essas bases de dados. Se os dados, neste caso já vamos entrar no projeto de casa, acho eu, quase, ou quase a seguir, portanto, vão ser utilizados, temos de dizer que sim. E se for sim, temos que ter em conta as condições e também o formato dos tipos de dados. Como estão a ver, neste caso, os que vão ser reutilizados são os dados espaciais. Os dados espaciais que nos vão ser dados por uma fonte externa e que vão ser em formato TIFF e TFW. Como estão a ver, é um satélite que nos vai dar, não é nosso, portanto, é uma entidade externa que nos vai dar esses dados. Temos que ter também o tipo de metodologias de software que vamos utilizar, a descrição. É muito importante também a maneira como nós vamos descrever os dados. E também, por exemplo, se não utilizarmos um determinado dado, porque é que nós temos que explicar porque é que não utilizamos ou não reutilizamos esse dado. E claro, se estamos a fazer uma investigação, obviamente vamos ter dados novos. Neste caso, vamos ter que descrever o tipo de dados, portanto, se é áudio, se é vídeo, se é documento, se é imagem, seja o que for, e que esperamos que a nossa investigação venha a dar. O formato também que temos que descrever qual é o formato que vamos utilizar, se é um TIFF, se é um PDF, se é um dos áudios? WAV. Todo esse tipo de coisa. E que metodologia e software que estamos a utilizar para produzir esses novos dados. Ou seja, como está aqui no projeto quase, nós utilizamos o vídeo, utilizamos os dados de GPS e também os dados do evento, que têm os tais formatos, como já vem, o MP4, que era o que estava à procura, o GPX, tem os dados de GPS, e também o TXT, que é o nosso textual. A tal identificação dos cientistas. Em CVS, por exemplo, um formato CVS. Também os metadados, temos que ter em conta como é que vamos descrever os dados. O nome, a idade. Aqui já entra um bocadinho, acho que a Salima depois vai dizer que não podemos fazer nada disso, porque são dados pessoais e que devem estar protegidos. O volume de dados é muito importante. Portanto, os números de dados que nós vamos gerar, e temos que ter cuidado, porquê? Porque temos que saber onde é que os vamos guardar. E temos que procurar, por exemplo, um repositório ou uma base onde eles possam ser armazenados. Portanto, realmente precisamos que, para guardar os nossos dados, temos que saber quantidade de dados para podermos procurar o repositório onde ele vai ficar armazenado. Neste caso, no nosso projeto, tivemos aqui 1 terabyte, que vem lá dos dados espaciais, 15 gigabytes, 1 gigabyte dos dados GPS, o vídeo, e 1 gigabyte de texto. Acho que não é muito, deve ter muito texto para ter 1 gigabyte. É menos do que 1 também. Mas aqui o terabyte é muito. Sim, aproximadamente. Aproximadamente, pois. E cá está a tal identificação que é em CVE, em CSV, é só 1 gigabyte. Realmente são dados muito grandes. E eu vou passar agora ao nosso colega André para vos falar da documentação e dos metadados desses dados que andamos para aqui a falar. Muito bem. Bem, chamo-me André Vieira e vou agora abordar o segundo tópico de implantes de dados, tem a ver com a documentação e metadados. E aqui, Para o microfone. no essencial, devemos indicar no plano de dados, devemos prever que metadados e documentação é que vai acompanhar o nosso conjunto de dados. E por documentação podemos referir, por exemplo, a metodologia que vai ser utilizada para
a recolha dos dados, o seu processamento, como é que eles vão ser geridos e, por exemplo, também que medidas de controle de qualidade é que vão ser utilizadas ao longo do processo de gestão de dados de investigação. Olhando em detalhe para a documentação, numa primeira perspectiva e numa segunda perspectiva para os metadados. O que é que nós poderemos colocar ou descrever e antecipar no nosso plano de gestão de dados? Que documentação é que vamos necessitar para que, por exemplo, se possa permitir a reutilização dos dados que nós vamos gerar na nossa investigação, como referi, informação sobre a metodologia, analítica, processual, unidades de medida, entre outros, ou seja, toda a informação, todos os detalhes que irão auxiliar outros investigadores a reutilizar os dados que nós vamos gerar, os dados que nós vamos publicar, não serão os dados em bruto. Também, como é que nós vamos recolher os dados, como é que os vamos armazenar, dar todo este contexto. Este planeamento antecipado acaba por ser muito útil, não só para cumprirmos um requisito que o financiador nos obriga, mas também já estamos a preparar informação que nós poderemos utilizar posteriormente a quando do depósito do nosso conjunto de dados num repositório. Para quem participou no workshop de ontem, da curadoria em repositórios de dados, este tipo de informação pode ser utilizado posteriormente. Quando nós estivermos a documentar o nosso conjunto de dados, poderemos utilizar parte desta informação. Okay? Claro que com os devidos ajustes, caso alguma da metodologia ou procedimentos tenham sido atualizados. Olhando para o projeto quase, para o projeto exemplo, uma das perguntas é indicar que documentação é que vai acompanhar os dados. De acordo com o nosso exemplo, o que vai acompanhar então, os dados é o manual de operações, que na prática vai contemplar todos estes exemplos que eu acabei de mencionar. A metodologia, os procedimentos de recolha, de análise. Okay? Portanto, a informação que nós poderemos dar no preenchimento do nosso plano de dados é que irá fazer-se acompanhar de um manual de operações. Quanto aos metadados, são também fundamentais para que os dados sejam FAIR, já todos ouvimos falar dos princípios FAIR, e nós também já devemos prever que metadados é que nós vamos utilizar para descrever os dados que nós vamos gerar e utilizar ao longo da nossa investigação. Aconselho essa utilização de standards, metadados, que já existam. Podem ser metadados mais generalistas, que façam uma descrição básica ou simples do nosso conjunto de dados, ou também metadados disciplinares, caso eles existam e caso estejam definidos no nosso âmbito de investigação. Aqui, o que é que também pode ajudar a identificar que metadados é que nós vamos utilizar? Por vezes pode ser difícil, os investigadores podem necessitar de algum suporte, da equipa de suporte da instituição onde se encontram a realizar a sua atividade, mas se já anteciparem qual o repositório onde vão depositar os seus dados, podem consultar quais é que são os metadados que esse repositório disponibiliza para descrever os dados. Então, essa já é uma ajuda. Se eu souber que o repositório disponibiliza algum tipo de metadados disciplinares específico para o âmbito da minha investigação, então eu já posso indicar. E eu sei que vou conseguir utilizar aqueles metadados, porque o repositório onde eu vou depositar disponibiliza esses metadados. Voltando agora para o nosso exemplo, uma das perguntas é: existem metadados associados aos dados? Nós podemos dizer que sim ou que não. Idealmente, deveremos dizer que sim, que existirão metadados associados aos dados. E quando indicamos que sim, vamos então indicar, e respondendo aqui à segunda questão, quais os metadados que serão fornecidos para ajudar a identificar os dados e auxiliar na pesquisa por parte de outros investigadores. Tem aqui a ver com um dos princípios FAIR. Olhando para o nosso exemplo do projeto quase, que metadados é que vão acompanhar? A marca temporal, o identificador, que é o ID atribuído a cada um dos participantes no estudo, o fecheiro de vídeo, em formato MP4, e o fecheiro GPS GPX. Okay? Olhando mais uma vez para o nosso exemplo, temos aqui, por exemplo, para o nosso dataset de dados de eventos, o conjunto de metadados que nós já prevemos
que vão estar associados a este conjunto de dados em particular. Temos ainda mais algumas questões e já bastante simples de responder. Quais os standards de metadados que se aplicam ao nosso conjunto de dados? Portanto, como eu referi anteriormente, recomenda-se a utilização de standards. Nós já conhecemos muito bem os standards existentes para a nossa área de investigação, ok? É fácil de identificar. Caso tenhamos dúvidas ou queiramos saber que possíveis standards é que possam existir e que eu possa adaptar para a minha investigação, poderemos utilizar o diretório da RDA para identificar um standard que se possa adequar. Existe uma lista variadíssima, bastante vasta, de standards de metadados e que nós poderemos utilizar. Uma das vantagens do Argos é que já nos permite a pesquisa e seleção dos esquemas. Okay? Não temos que ir ao diretório da RDA, copiar o nome e colar aqui no Argos. O Argos tem uma API que permite a identificação desses conjuntos de metadados. Se não soubermos, podemos também escrever manualmente. Se não soubermos, se não identificamos na API, selecionamos manualmente ou poderemos dizer que não se aplica, por exemplo. Outra questão é identificar os vocabulários de metadados que se aplicam. Aqui também, se o investigador já tiver conhecimento de um conjunto de vocabulários disciplinares que sejam adequados para descrever os dados, pode aqui também dar essa indicação. Aqui também existe uma API integrada no Argos. O investigador poderá selecionar aqueles que se adequam ou inserir manualmente, caso seja necessário. Por fim, basta apenas indicar qual é o código de linguagem apropriado para os metadados. Recomenda-se que se utilize a norma ISO 639-3. Na prática é o código do país, neste caso PT, para Portugal. Na prática dizer qual é que será a linguagem ou o idioma utilizado para descrever o nosso conjunto de dados. Na essência, é descrever ou dar informações muito precisas sobre que documentação é que nós vamos gerar para descrever todo o processo de investigação, a metodologia adotada, como é que eu os vou descrever, okay? E já prever aqui vocabulários e metadados que eu vou utilizar. E isto vai-me ajudar enquanto investigador, numa fase posterior, quando do depósito, já ter esta informação pensada, preparada e muito rapidamente publicar os meus dados. E isto, mesmo na prática, é muito importante, e olhando para a experiência dos investigadores, é que quando surge a necessidade de publicar um dataset, há muita urgência, porque tem que o publicar em algum lado e não tenho tempo para naquele momento estar a pensar em todos estes detalhes. Portanto, havendo esta informação bem descrita no plano de gestão de dados, é só reutilizar e avançam muito rapidamente com a devida publicação de um dataset. E é tudo da minha parte, e passo a palavra agora ao colega que vai falar do armazenamento de segurança, a Patrícia. Bom dia a todos, ou boa tarde, se calhar já passa do meio-dia. Meu nome é Patrícia Miranda, eu trabalho no APIS, que é o Arquivo Português de Informação Social, sediado no ICS em Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, e venho aqui falarmos então da parte do armazenamento e segurança dos dados, sendo que todas as partes são importantes e estão todas interligadas, não é? Portanto, o armazenamento e segurança, quando nós vamos depositar os dados, temos que dar preferência à utilização do armazenamento robusto e gerido com o apoio do backup automático. Ou seja, o backup automático dá logo uma segurança que os dados é feito um backup automático, ou, portanto, periódico, aos dados e que estão, portanto, em segurança. Não se recomenda o armazenamento de dados em computadores portáteis, portanto, discos rígidos e autónomos, portanto, que não, tais como, por exemplo, o USB, isso não é de todo seguro, armazenar os dados numa pen, chamada pen, não é? E, portanto, algumas instituições de investigação possuem mesmo as drives de investigação em rede que oferecem um espaço bastante amplo e que dão segurança aos dados. Por exemplo, vocês vão ver aqui no projeto no quase que é essa situação. Portanto, quando também aqui no armazenamento, nesta fase, é importante referir a questão da proteção também dos dados, especialmente se tratar de dados sensíveis, como sejam, por exemplo, dados pessoais ou informações politicamente sensíveis, questões relacionadas com religião, saúde,
todos estes temas mais específicos e sensíveis são vistos como dados sensíveis, portanto, e dados pessoais ou outras questões mais sensíveis e que temos que ter em conta a proteção de dados aqui na questão da segurança e no armazenamento. Portanto, e neste caso, temos que explicitar o tipo de acesso a esses dados durante o projeto, como é que é feito o controle dos acessos a esses dados, como é que funciona a política de proteção de dados em vigor na instituição ou no arquivo repositório. Portanto, neste caso, o projeto Quase. Vocês estão aí a ver no Zoom, mas, portanto, neste caso, o armazenamento é feito mesmo na rede da instituição. Portanto, escrever onde é que os dados e os metadados serão armazenados durante o projeto. Portanto, os dados e os metadados que o colega André esteve a falar há pouco, onde é que nós vamos armazenar? Esse armazenamento não vai ser numa pen nem no nosso portátil, vai ser mesmo na rede da instituição, que oferece uma muito maior segurança, portanto, para armazenarmos os dados em questão do projeto e os metadados. Portanto, aqui está mesmo o que seria então suposto escrevermos, portanto, será feita então a sincronização também automática com o servidor de dados da instituição. Portanto, aqui também está referida a capacidade de armazenamento que tem nessa rede, não é? No dispositivo da rede. Existe uma política de salvaguarda dos dados durante o projeto? Portanto, isto é outra pergunta que aparece também no Argos, não é? Portanto, e aqui vocês vão ter que dizer que sim, neste caso aparece no nosso projeto Quase, nós temos essa política e temos que, se dissermos que sim, temos de descrever o tipo de backup e a frequência do backup. Portanto, e neste caso, o servidor de dados da instituição opera com uma infraestrutura redundante, sendo que os dados são replicados em 2 instâncias do servidor de dados da instituição. Portanto, isto tem a ver com o tal backup automático e, portanto, temos os dados seguros no servidor da rede. Portanto, aqui em questão, relativamente aos dados sensíveis que falei há pouco, portanto, temos que considerar a proteção de dados, particularmente neste caso, se houver dados sensíveis no projeto, descrever os principais riscos e a forma como vamos gerir esses riscos, não é? Explicar como é que os dados vão ser recuperados no caso de haver um incidente, por exemplo, técnico ou informático, não é? Nomeadamente, explicar quem é que terá acesso aos dados, como é que vai ser controlado esse acesso, que tipo de acesso é que vai haver, porque temos o acesso aberto, temos o acesso restrito e controlado, não é? E explicar quais são as políticas institucionais de proteção dos dados em vigor na instituição. Portanto, neste caso, aparece aí a pergunta: como pretende assegurar a proteção e segurança dos dados sensíveis durante a investigação? E então, temos aí essas várias hipóteses de resposta e, neste caso, do projeto Quase, serão aplicadas as medidas de segurança que estejam implementadas por defeito na rede da instituição. Neste caso, ou seja, haver um acesso controlado e restrito aos dados pessoais. Neste caso, os dados sensíveis são os dados pessoais que são especificamente referentes à identificação dos ciclistas, onde está não só o nome, que é bastante pessoal, mas ligado ao nome e à identificação, ao identificador, o ID que é atribuído ao ciclista, ao voluntário, vamos ter não só o nome, mas também a idade e o número de cartão de cidadão, que são dados bastante pessoais e sensíveis para estarem a ser partilhados para toda a gente e, portanto, neste caso, neste projeto, por exemplo, neste projeto fictício, não é? Mas, portanto, neste caso específico, há a necessidade de controlar o acesso a estes dados específicos e, por isso, só, por exemplo, a nossa Data Protection Officer é que vai ter acesso, que é a Salima, a quem eu passo então aqui a palavra. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é Salima, eu venho do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Hoje vou fazer o papel Data Protection Officer / Intellectual Property Officer, porque vou depois falar sobre os direitos de propriedade intelectual. Portanto, vou repetir um bocadinho o que a colega Patrícia disse sobre os dados pessoais. Isto é assim, no projeto Quase nós recolhemos, geramos datasets, um desses datasets contém dados pessoais e numa investigação que envolva pessoas existe sempre uma tensão latente entre proteger e partilhar dados.
Uma vez que os dados podem conter informação pessoal, como nome, morada, cartão de cidadão, carta de condução, informação sensível, como dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, biométricos, dados relacionados com a saúde, dados relativos à vida sexual, orientação sexual da pessoa e informação confidencial, que é normalmente acordada entre duas partes, como, por exemplo, informação sobre o salário ou outra informação que não esteja em domínio público. Na prática, quando vamos preencher um plano de gestão de dados da FCT, uma das questões com que nos deparamos é: vai processar e ou armazenar dados pessoais durante o seu projeto? Existem duas opções de resposta, sim ou não. No caso do projeto Quasar, se sim, temos dados pessoais, portanto vamos responder que sim. Quando respondemos que sim, surge uma outra questão: como será assegurado o cumprimento da legislação e da regulamentação institucional sobre os dados pessoais? A FCT recomenda que se procure aconselhamento junto do Gabinete de Apoio especializado na sua instituição. Quando os investigadores, no meu caso, em particular no caso da minha instituição, quando os investigadores vêm ter connosco, dependendo da situação, nós encaminhamos esse investigador ou para o Data Protection Officer ou então para o Comitê de Ética da instituição, dependendo da natureza dos dados. A FCT também recomenda, claro, isto é... Pronto, tem que ser feito, não é? Que a pessoa tem que assegurar, o investigador tem que assegurar o cumprimento com a lei da proteção de dados, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e que são cumpridos os seguintes requisitos: obter o consentimento informado para a preservação e a partilha dos dados pessoais. Este consentimento informado pode ser obtido, portanto, mediante o preenchimento de um formulário, de um inquérito, em que a pessoa vai assinalando algumas respostas sim ou não, ou através de uma informação, de uma folha informativa, onde é descrita o âmbito do projeto, o âmbito da investigação, a equipa dos investigadores envolvidos e o destino que se pretende dar aos dados. Temos que considerar também a anonimização, pseudo-anonimização de dados pessoais, através da remoção de identificadores diretos. E que identificadores são estes? Nome, morada, número de telefone, cartão de cidadão, ou identificadores indiretos. E no caso do projeto Quase, nós podemos ter um desses identificadores indiretos que possam identificar uma pessoa. Imaginem que um dos voluntários vive numa zona isolada, não é? Vai sair de bicicleta da sua casa, passado uns minutos, vem um carro, tem um acidente. Nós, através dos dados de georreferenciação, podemos identificar o nosso voluntário, o indivíduo. É possível identificar o indivíduo. É claro que, se tivermos um Excel com estes dados, nós não podemos remover, no âmbito deste projeto, não convém que removamos a coluna referente aos dados de georreferenciação, porque podem nos dar a indicação dos locais onde a probabilidade de haver um acidente é grande. Portanto, nós podemos anonimizar estes dados, pseudo-anonimizar, podemos substituir dados de georreferenciação específicos por dados de uma área geográfica mais abrangente e guardar o log dos dados substituídos num ficheiro à parte. Okay? É claro que dados anonimizados já não são pessoais, logo já não são protegidos pelo RGPD. Ponderar a encriptação que será considerada caso opte pela pseudonimização, como eu já disse, e estabelecer um procedimento de acesso aos dados pessoais para utilizadores autorizados, como a Patrícia já mencionou. Agora, falando dos direitos legais associados aos dados. Nós temos o chamado trade secret ou segredo comercial. Porquê? Dados são informação. E a informação é passível de ser protegida por este direito, por segredo comercial.
Isto acontece muito em investigação colaborativa, academia e indústria. No início da investigação, os dados são normalmente, principalmente quando a indústria envolvida, a indústria farmacêutica, logo à partida do projeto, os dados são considerados como trade secret, não é? Porque são passíveis de gerarem produtos patenteáveis. E, portanto, mas a partir do momento em que se chega à conclusão que aqueles dados não vão servir, digamos, para chegar ao produto patenteável, portanto, os dados podem ser partilhados e este direito desaparece. Okay? Também temos os direitos morais e patrimoniais. Este direito aplica-se aos dados, mas não aos dados brutos. Okay? Tem que haver uma expressão criativa original. Estes dados têm que ser expressos de uma forma criativa original, através de uma tabela, por exemplo, para serem protegidos por estes dados. E em relação à propriedade destes dados, é muito importante consultarem o regulamento de propriedade industrial da vossa instituição para saberem de quem é a propriedade dos dados. Na maior parte das instituições que conheço, a propriedade dos dados é da instituição e não do investigador, mas pode acontecer o contrário. Em relação à proteção, em relação aos dados, eles também podem ser alvo de proteção jurídica de bases de dados, e se tivermos os dados estruturados sob a forma de uma base de dados. Mas tem que ser uma base de dados que envolva um investimento considerável, um investimento económico considerável. Aí sim poderá ser protegido por este direito específico de um direito sui generis de proteção jurídica de bases de dados. Em relação às bases de dados, as bases de dados podem não ser protegidas, aliás, não são protegidas, as passíveis de serem protegidas por este direito são também protegidas por copyright. Porquê? Por causa do conteúdo. Okay? Em relação às patentes são direitos exclusivos de invenções. E uma invenção é patenteável se for uma invenção nova, útil, e se tiver um passo inventivo naquela área científica em questão. Okay? Este direito da patente não é um direito atribuído de forma automática. Eu, quando escrevo uma obra, eu tenho logo os direitos de autor sobre essa obra. Para termos uma patente, temos que ter um registro. E em que medida é que dados são patenteáveis? Por exemplo, se eu considerar que organismos geneticamente modificados são dados, esses dados são patenteáveis. Se eu, no âmbito da minha investigação, produzir dados que vão colmatar uma lacuna numa investigação passível de produzir um produto patenteável, estes dados também podem ser são também patenteáveis. Na prática, quando vou preencher o plano de gestão de dados, deve-se deparar-me com a seguinte questão: como será gerida a propriedade dos dados e dos direitos de propriedade intelectual sobre os dados? No caso do projeto Quase, como já foi dito, a propriedade dos dados é da Universidade de Évora, sendo que os dados estarão disponíveis para consulta mediante o acesso controlado. Portanto, no plano de gestão de dados, nós teremos que explicar quem será o proprietário dos dados, quem terá direitos de controlar o acesso aos mesmos. O investigador deverá certificar se que estão asseguradas todas as questões relativas ao direito de controle do acesso aos dados, nomeadamente em projetos com vários parceiros e múltiplas propriedades dos dados. Isto é bastante importante e crítico com grandes consórcios, não é? Em que cada membro produz um conjunto de dados e é proprietário desses dados, portanto isto tem que ficar escrito de alguma forma e tem que ser mencionado no plano de gestão de dados. Indicar se os direitos de propriedade intelectual são afetados, em caso afirmativo explicar quais e como serão tratados, e indicar se existe alguma restrição à reutilização de dados de terceiros. Estes dois últimos pontos têm a ver com a questão das bases de dados, protegidas por aquele direito que eu vos mencionei, aquele direito sui generis, porque as bases de dados que normalmente são protegidas por aqueles direitos pela Lei de Proteção de Bases de Dados, são bases de dados
a maior parte das bases de dados protegidas por este direito são bases de dados que têm dados de terceiros, ok? Para ter dados de terceiros, há um aspecto económico envolvido, tem que haver algum retorno económico para os terceiros que deram esses dados, e tem que se definir bem quem é proprietário do quê. Okay? E agora passo a palavra à minha colega Filipa. Vai falar sobre a partilha e preservação a longo prazo. Ora bem, antes de avançar aqui só com este ponto 5, nós estávamos aqui a verificar que efetivamente não há muitas pessoas que estejam ligadas à tal sessão Zoom que criámos para poderem verificar em simultâneo a ferramenta. Depois vamos reservar um espacinho no final para vermos aqui em conjunto a ferramenta projetada e depois percorrendo cada um destes tópicos, que também queria só relembrar, portanto são 6 tópicos, que são então parte do tal modelo de plano de gestão de dados, está bem? É só para ser depois mais fácil para vocês visualmente verem mesmo a ferramenta. Tínhamos achado que esta era uma situação simpática para ir acompanhando o plano de gestão de dados, mas fazemos essa adaptação no final da sessão. Sim, claro. Vou tentar aqui. Desculpa lá. Não, às vezes É porque, pois, um deles é o plano de gestão de dados, portanto é o acesso ao Argos, e o outro era o acesso à tal sessão Zoom, que era a alternativa que nós tínhamos criado, porque a ideia era tentar, em simultâneo, verem a explicação teórica e o preenchimento que nós já temos no Argos. E, portanto, lembrámos-nos, como não tínhamos aqui 2 ecrãs, fazer então a partilha, como a maior parte das pessoas também têm laptop, poderem fazer o acompanhamento do plano de gestão de dados. Mas não há problema, nós adaptamos e fazemos também com que no final que consigam fazer essa visualização. Ora bem, então vamos lá. Cabe-me a mim então falar aqui deste 5º ponto que se refere à parte da partilha e da preservação de longo prazo. Eu ontem acabei também por já estar num grupo no Café com Dados. Eu sei que algumas das pessoas que aqui estão tiveram presentes. Eu também estive precisamente com este tema e fazia então agora a ligação à preocupação da preparação desta informação no âmbito de um plano de gestão de dados. Portanto, esta é uma fase em que nós temos uma preocupação com a preservação e integridade dos dados de investigação que estão a ser criados. Temos que pensar que no período de preservação que vai ser selecionado, que há de ser um período longo, poderão ocorrer várias modificações, nomeadamente desatualizações de algum tipo de hardware ou software, e portanto nós temos que ter essa questão em conta e fazer sempre uma monitorização ativa da integridade dos nossos dados de investigação. Para este efeito também há aqui alguns elementos-chave, coloquei aqui no slide, que também devem ser tidos em conta, que são obviamente aqui a questão dos metadados, da proveniência, das ferramentas e do software que é necessário para fazer depois a reutilização dos dados. Portanto, em termos de questões que devem ser colocadas quando estamos a fazer um plano de gestão de dados, deve ser equacionado, se possível, no momento em que, na primeira vez que se está a fazer um plano de gestão de dados, ou então quando se está a fazer a sua atualização, que este também é um ponto importante. Há aqui uma vertente dinâmica do plano de gestão de dados, deve-se fazer, mas depois deve-se ir sempre atualizando ao longo da investigação, sempre que seja necessário. Portanto, aqui as perguntas que devem ser colocadas, em termos de preservação, é de facto pensarmos que dados é que vão ser preservados e qual a duração dessa preservação, e depois então fazer aqui já a ligação à questão da partilha e avaliar de facto que dados é que vão estar disponíveis, quando é que vão estar disponíveis e por quanto tempo também é que vão estar disponíveis. Portanto, em termos da questão que aparece no modelo de plano de gestão de dados, é precisamente como vai selecionar os dados para preservação a longo prazo, e são dadas aqui 2 hipóteses. Por defeito, considera-se aqui o período de 10 anos, portanto, todos os dados resultantes do projeto serão preservados pelo menos durante 10 anos,
ou então a opção outros. E, portanto, quando se estiver a preencher, deve-se fazer a seleção, se corresponder aos 10 anos, obviamente se faz essa seleção de resposta, caso contrário, seleciona-se outros, e o próprio plano de gestão de dados depois tem uma cadência, portanto, conforme a seleção das questões, depois pode abrir também outro tipo de questão. Portanto, aqui vai pedir para especificar efetivamente qual é o período. Aqui, desculpem, só aqui no nosso caso em particular do projeto Quase, portanto, foi selecionada aqui a opção de pelo menos 10 anos. Depois aqui também em relação à questão que dados é que serão disponibilizados para reutilização, também aparece por defeito todos os dados resultantes do projeto serão disponibilizados e mais uma vez uma opção de outro. No nosso caso, no nosso exemplo em particular, temos então a seleção da primeira opção. E depois entramos aqui, portanto, quando estarão os dados disponíveis para reutilização e por quanto tempo os dados estarão disponíveis. Aqui temos então quatro possíveis respostas, a última delas também relacionada com o possível período de embargo, portanto temos aqui os dados vão ficar disponíveis assim que forem arquivados no repositório, portanto esta é uma das opções, ou quando o artigo for publicado, ou após a conclusão do projeto, ou então após a conclusão do projeto, mediante o cumprimento de um determinado período de embargo. E, portanto, também no caso deste projeto em particular, do nosso exemplo, selecionámos aqui a terceira opção, portanto, os dados vão ficar disponíveis após a conclusão do projeto. Outro aspecto que também é tido em conta no preenchimento do plano de gestão de dados é precisamente a preocupação com a questão dos repositórios, portanto, a seleção de repositórios e também das próprias licenças. Portanto, deve ser feita também uma descrição ao longo do preenchimento do plano de gestão de dados, qual vai ser o repositório selecionado para fazer o depósito dos dados, portanto, para garantir a sua preservação e reutilização, e também fazer então a definição da licença sob qual esse depósito é efetuado. Por outro lado, e também já como referi anteriormente, é importante, aqui também neste âmbito do próprio repositório, ter em conta as ferramentas e o software que vai ser necessário então para permitir a outros que possam aceder à informação e reutilizá-la. Há aqui também uma preocupação grande, isto não é meramente FCT, é mesmo geral, preocupação da sustentabilidade dos repositórios, portanto agora fala-se muito na questão dos repositórios confiáveis e de facto existem alguns critérios base que nos ajudam a perceber este grau de confiabilidade dos repositórios e temos aqui alguns exemplos, portanto o fornecimento dos identificadores únicos e persistentes, que é fundamental, a questão da utilização de normas de metadados que sejam também conhecidas e aceitas pela comunidade, o fornecimento de informação que esteja sempre publicamente disponível, questões de protocolos de acesso abertos e normalizados, o facto, por exemplo, de haverem auditorias ao próprio repositório, informação sobre licenças e permissões e depois também aqui a questão mais da própria sustentabilidade do repositório, dar-nos segurança para fazermos a salvaguarda e preservação destes dados. Como também referi ontem no Café com Dados, aqui no caso em particular do modelo de preenchimento de planos de gestão de dados da FCT, foi aqui um bocadinho definido como hipótese para garantir esta confiabilidade, a seleção de pelo menos uma destes iconzinhos que eu aqui tenho mencionados, de ser, por exemplo, um repositório que consta no diretório do R3 Data, que já nos dá alguma confiança, ter eventualmente a certificação do Core Trust Seal ou até o cumprimento da ISO 16363. Portanto, de alguma forma, pelo menos o cumprimento de uma destas possibilidades já garante alguma confiabilidade. Em termos das licenças, existe obviamente também uma grande preocupação, garantir que há aqui também uma definição da proveniência e depois também do grau de utilização dos dados que estão a ser gerados e, portanto, temos que ter a preocupação de definir e de tentar aplicar a licença que faça mais sentido no nosso caso. Portanto, aqui também fazemos a recomendação de licenças de Creative Commons, nomeadamente a versão 4.0. Portanto, agora passando para as questões que aparecem efetivamente no plano de gestão de dados, temos a questão concreta em que repositório é que vão ser os dados arquivados e disponibilizados para reutilização. E no nosso caso em particular do projeto Quase,
Temos aqui, portanto, uma seleção do repositório do Dataverse, que foi ontem já mencionado também aqui no Fórum GDI, que é precisamente o serviço de repositório que nós também estamos a implementar, precisamente também para dar apoio aos beneficiários da FCT, e, portanto, é este o repositório que nós damos indicação, tanto no nosso exemplo, que tem o nome de Poland Repositório, que é de facto o nome do projeto Poland. Depois, temos aqui também a questão que eu já mencionei antes, de tentarmos ver então a questão da confiabilidade. Portanto, aparecem aquelas 3 opções que eu mencionei anteriormente e depois ainda uma quarta opção, que é nenhuma das opções anteriores, sendo que no plano de gestão de dados, quando efetivamente a política for aprovada, vai haver aqui um alerta que, se não for selecionada nenhuma destas opções, quer dizer que não se está a cumprir com a política. Portanto, este é um ponto também importante. E, portanto, nós aqui consideramos, portanto, as 2 primeiras opções, diretório do R3 Data e também agregado no OpenAIRE. Depois temos aqui uma pergunta importante, precisamente, para fazer esta relação da importância do repositório selecionado, é se este suporta um sistema de identificadores persistentes. E, de acordo com o nosso exemplo, sim, suporta, e no plano de gestão de dados é pedido efetivamente informação sobre esse sistema. E no caso que nós temos aqui a hipótese, quando dizemos que sim, que suporta, o sistema vai-nos pedir então a indicação de qual é esse sistema de identificadores, e no nosso caso em particular é, portanto, o DOI, sistema suportado pelo DataSite. E depois, sob que licença, lá está, é que serão os dados arquivados e disponibilizados então para reutilização. E no nosso caso em particular, também como eu referi anteriormente, fizemos a seleção das licenças da Creative Commons. Depois, por último, lá está a questão já então da partilha e da reutilização. Vai ser pedido também, na preparação do plano de gestão de dados, uma breve explicação de quais serão então, em termos estratégicos, as ferramentas e os softwares que vão ser necessários então para aceder, utilizar e reutilizar os dados. Portanto, é expectável que quem esteja a preencher o plano de gestão de dados faça esta breve descrição e consiga também adicionar esta informação. Portanto, no nosso caso em particular, selecionamos aqui informação que revela esta informação. Portanto, ao serem depositados no servidor de dados da instituição, todos os dados vão ser então acompanhados por um manual de operações que define as condições da recolha dos dados. Portanto, este é um ponto importantíssimo, porque é o fim último da ciência aberta, não é? Portanto, aqui a questão da reutilização dos dados. E vou então agora passar a palavra à minha colega Patrícia, que vai falar então sobre este último tópico das responsabilidades e recursos. Bom dia, eu venho chamo-me Patrícia e venho da FCT, Universidade Nova. Portanto, eu vou então falar das responsabilidades e recursos. Portanto, como já sabemos, um plano de gestão de dados engloba todas as fases do ciclo de vida dos dados e é composto por vários conjuntos de dados, datasets. A responsabilidade e os recursos referentes a um plano de gestão de dados são aspectos fundamentais na sua elaboração. Não temos nenhuma regra explícita quanto à responsabilidade, ou seja, quem dentro da equipa deverá ser responsável pelos dados, pela gestão dos dados, nem relativamente aos recursos, ou seja, temos que usar um recurso X ou Y, mas temos que ter em conta o seguinte, então, temos que ter sempre presente as boas práticas e os princípios FAIR dos dados, quando pensamos nesses 2 pontos. Idealmente, se a equipa, no caso a nossa equipa, até uma equipa bastante composta em termos de elementos e com valências diferentes, nós optamos, não é, que a responsabilidade pela gestão dos dados ia ser partilhada.
tendo em conta as diferentes especialidades científicas de cada um. Portanto, no Argos temos um ponto em que podemos descrever as funções e as responsabilidades inerentes às atividades relativas da gestão, tais como recolha de dados, a produção dos metadados, a qualidade dos dados, o armazenamento e cópia de segurança, o arquivo e partilha dos dados. Então, depois, vocês irão ver que temos esses pontos e podemos adicionar os diferentes elementos da equipa e as suas respectivas responsabilidades. Portanto, no caso de ser um projeto resultante da colaboração de várias instituições, aí também deverá-se explicar qual a responsabilidade de cada instituição na gestão dos referidos dados. Pronto, vamos então passar aos recursos. Falta-me aqui a pergunta, mas depois eu irei fazer aqui um reajuste. Quais são os recursos necessários para a gestão dos dados, para que esses sejam os mais fair possível? Portanto, nós devemos explicar de que forma os recursos essenciais, por exemplo, o tempo despendido na gestão dos dados, para os dados, para a sua partilha, para a sua preservação. Portanto, devemos indicar também o orçamento, os recursos financeiros despendidos ao longo deste procedimento. Por sua vez, também há os recursos de partilha e preservação. Como já foi aqui falado, é muito importante nós depositarmos os nossos dados em repositórios confiáveis. No caso de dúvida, podemos sempre fazer uma pesquisa no R3 Data, mas agora também daqui a tempos teremos um repositório de dados que está para sair, o Pollen. Outros aspectos a ter em conta, eventualmente podem surgir recursos adicionais que podem advir da preparação dos dados para depósito ou então encargos adicionais associados à manutenção dos repositórios. Há mais recursos, temos também que ter em conta eventualmente hardware próprio, software especializado, depende tudo dos dados com os quais nós trabalharmos. Caso seja necessário, também devemos detalhar o orçamento apresentado no âmbito das bolsas da FCT. Portanto, depois quando vocês virem no nosso Argos, né, vão ver os campos que podem preencher. Portanto, é muito intuitivo e responde às questões necessárias para um bom plano de gestão de dados. Obrigada. Eu tenho aqui. E temos meio, perto de meia hora. Meia hora, tá bom. Não, podemos. Aliás, pode ser dinâmico. Pronto, a apresentação está terminada. Nós tentámos abordar todas as 6 secções do modelo de descrição de datasets de plano de gestão de dados da FCT. Portanto, cada um de nós apresentou uma. Eu tentei, ao longo da ação, estar a dar ênfase aos vários conjuntos de dados, aos vários datasets que nós criámos no contexto deste projeto no Argos. Vai ser um bocadinho complicado de ver, porque lá está,
é texto pequeno, não é fácil estar aqui a mostrar, daí nós termos ter optado pelaquela ideia do Zoom. Não funcionou se calhar muito bem, mas pronto, tentámos. A lógica do Argos, nós definimos, existem dois conceitos base, como a minha colega Filipa explicou, portanto existe o conceito de plano de gestão de dados e existe o conceito de dataset no Argos. Sendo que para cada um dos datasets, nós obviamente identificamos um conjunto de dados e descrevemos-lo. E é nessa descrição do dataset que se aplicam os tais 6 pontos do modelo de plano de gestão de dados. Portanto, aqui, entrando em um bocadinho aqui em detalhe, estes são os 5 datasets que nós identificamos para o projeto Quase. E para cada um deles há a descrição dos 6 pontos no Argos. Eu não vou, se calhar, entrar em grande detalhe em todos os pontos novamente, até porque seria redundante face à apresentação que acabaram de ver. Alguns pontos-chave que eu posso mostrar. Portanto, isto é público, portanto, podem explorar este plano de gestão de dados na plataforma. É o argos.openair.eu. Exemplo, este é o público, não é? Eu não consigo abrir isto, não sei. Como é que eu abro isto aqui? Eu estava a editar no outro. Problemas técnicos. A questão é que o plano de gestão de dados já foi finalizado e nós estamos a tentar aqui criar uma versão editável para vos mostrar os diferentes campos. De outra forma, não conseguimos editá-los. Vou só mostrar um dataset que é o dataset de dados de eventos. Porque acho que é o mais, se calhar, é o mais exemplificativo do que foi feito. Porque, na verdade, são dados que são criados no contexto do projeto e é um bocadinho mais rico. Portanto, como podem ver no Argos, do lado aqui, do lado esquerdo, nós temos os 6 passos do modelo de plano de gestão de dados da FCT e as questões seguem a ordem lógica que nós mostramos na apresentação. O Argos já tem em si muita interatividade, portanto, há bastantes APIs que estão integradas no Argos e permite fazer a busca dinâmica de repositórios, de identificadores únicos dos investigadores, no caso, quando nós, por exemplo, no caso das responsabilidades e recursos, quando estamos a identificar responsabilidades para determinadas tarefas, podemos simplesmente colocar o identificador da pessoa responsável. E muitas outras coisas. Portanto, dar aqui se calhar um bocadinho de ênfase começando pelo início, né? Pela informação sobre os dados. Como podem ver, como a Filomena falou muito bem, nós podemos definir aqui o volume de dados que esperamos obter. Portanto, lembrar que o plano de gestão de dados tem um início antes do projeto começar, portanto nós nem sequer sabemos ao certo quantos dados aqui iremos criar e esse pode ser refinado ao longo das suas versões. Não sei se tem alguma questão em particular, eu posso mostrar outra vez isto tudo, mas se calhar é mais interessante se tiverem questões. Nós podemos apontar determinados pontos e expandir um bocadinho sobre isso. E gostava de... Obrigada. Gostava de perguntar, não sei a quem me souber ajudar, em termos da seleção dos datasets, que é uma das minhas questões, porque, por exemplo, tal como vós, eu também vou ter vários datasets nos projetos, em que por exemplo, compreenderá, e estamos a falar de saúde, dados pessoais, como o sexo, a idade e a cor da pele, e outros compreenderão dados físicos e outros compreenderão dados que já os receberei e vêm pseudonimizados. Portanto, A pergunta é, como é que fazemos a identificação dos datasets? Exatamente, é essa a pergunta. Acho que isso é um processo individual, ou é caso a caso para cada projeto. E para cada dataset, não é? Deve-se fazer, no plano de gestão de dados, deve-se tentar, obviamente, fazer uma definição de cada dataset que identificamos. Nós aqui neste caso,
tínhamos 5, não é? Tínhamos o projeto era muito simples e nós tentámos limitar ao máximo os datasets que iriam existir. Deixámos, no entanto, um que fica sempre esquecido e que realmente não foi mencionado, que é a documentação. Portanto, a própria documentação de um projeto é um dataset em si, são dados textuais que têm que ser documentados também. Portanto, este processo de que tipos de dados é que eu vou criar, que diferentes conjuntos de dados é que eu vou criar, é quase um exercício é complexo no sentido em que se tem que... Às vezes é óbvio, não é? Às vezes é bastante óbvio que tipos de dados é que vão ser criados, mas outras vezes não o é. Portanto, é aqui um exercício de minúcia que tem que ser... É aqui uma responsabilidade passada aos investigadores. No entanto, numa fase muito inicial do projeto, se calhar não há um detalhe tão grande que se possa dizer vamos criar este. Mas isso pode ir evoluindo ao longo do projeto ou diminuindo. A mensagem que nós queremos passar é que o plano de gestão de dados é uma entidade, um artefacto dinâmico, portanto não tem que estar 100% correto a todos os momentos. Tem que ser uma representação da visão dos investigadores do seu próprio projeto. Até porque, na verdade, o plano de gestão de dados deve servir para auxiliar os próprios investigadores durante esse exercício. E eu sei que no momento quase que parece que o plano de gestão de dados é um checkbox que tem que ser cumprido, que é para recebermos financiamento ou para cumprir com os requisitos de financiamento. Mas não é esse o propósito do plano de gestão de dados e nem deve ser. E é para aí que se vai caminhar. Outras questões? Aqui. Força. Posso? Obrigada. Bom dia. Obrigada a todos. Foi excelente a apresentação, muito esclarecedora. Tenho certeza que todos gostaram e tiraram proveito, claro. A minha questão é sobre a proteção de dados e também pode ser estendida para a colega da FCT. Sempre falaram sobre a importância de nós definirmos quem é o proprietário dos dados, né? Deve ser identificado de quem são os dados. Então, no caso das agências de fomento, no caso, um projeto financiado pela FCT, de quem são os dados? É do investigador, é da FCT? Como que há um dispositivo legal que estabeleça? Como que eu defino essa propriedade? Quem paga? Quem paga é o dono. Pois, quem é o dono? Quem paga? Segundo os mesmo. advogados, é isso, propriedade intelectual. Ou seja lá o que for, quem paga é do dono dos dados. Basicamente. Basicamente. No caso de, por exemplo, É por conta do aspecto econômico que mencionaste? eu trabalho na Universidade Nova de Lisboa e, segundo o Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade Nova de Lisboa, a propriedade é da Universidade. Na maior parte das instituições portuguesas que eu tenho verificado, a propriedade é da Universidade. Há exceções, eu lá fora, por exemplo, acho que a Universidade de Cambridge, se não me engano, acho que muitas instituições do Reino Unido, em muitas instituições do Reino Unido, a propriedade é dos investigadores. Mesmo sendo pela agência de fomento, o financiamento do projeto? É considerado dentro da instituição, não é? Não tem muito a ver com o financiamento de uma FCT, ou isso tem a ver com uma gestão interna da propriedade intelectual dentro da instituição. É claro que corremos riscos, não é? Se o investigador vai para uma outra instituição, corremos o risco de levarem os dados, não é? Mas, portanto, mas mesmo dentro da instituição, por exemplo, uma questão que eu coloco a mim própria muitas vezes é como é que nós auditamos isso a nível institucional, não é? Como é que que mecanismos é que existem de garantir que, se a propriedade intelectual é da universidade, como é que nós garantimos que os dados não saem da universidade, não é? Mas para isso é preciso existir uma política, por exemplo, não armazenar dados nos computadores pessoais, como a Filipa referiu, como a Patrícia referiu. Mas, na maior parte dos casos que eu conheço, portanto, a propriedade dos dados é indicada no Regulamento de Propriedade Intelectual da instituição. Perfeito. A última questão. Quais dispositivos legais vocês indicam para nós sabermos mais sobre, que sejam ligados diretamente aos dados?
nós possamos consultar. Há vários, por exemplo, aqui a nível nacional existem vários, como eu referi, portanto, o Trade Secret, pronto, não é bem uma legislação, é mais a forma como a informação é tratada, porque a informação é passível de ser protegida. Informação, e os dados são informação, não é? Porque se eu tenho um conjunto de dados... Isto acontece muito, como eu referi, no âmbito de colaborações. Por exemplo, imagina que eu tenho um aluno de doutoramento a fazer o doutoramento em parceria com uma empresa. Não é? A empresa, logo à partida, exige um acordo de confidencialidade em relação aos dados. Logo à partida. Porquê? Aqueles dados podem ser passíveis de serem explorados do ponto de vista comercial. Ou pode haver, imagina, se nós temos um acordo com Infraestruturas de Portugal ou Airbus, há dados que têm que ser tratados como segredos comerciais, porque são dados que... Ou então, sem ser segredos comerciais, sem haver parte comercial, nós podemos ter um acordo, por exemplo, entre um mestrando ou um doutorando com a Defesa Nacional e portanto, nós temos que... São dados estratégicos que têm que ser tratados como confidenciais. Pronto. Os dados podem ser protegidos dessa forma, considerando que os dados são informação. Podem ser protegidos por direitos de autor e direitos conexos, pela legislação dos direitos de autor nacionais. Porquê? Dados brutos, não. Mas dados que resultem de uma expressão... Aliás, expressões originais criativas de dados, como por exemplo, imagina que eu elaboro uma tabela, pronto, criativa, original, a minha tabela é protegida por direitos de autor. Se alguém vai referenciar a minha tabela que eu publiquei como supplementary data de um paper, a minha tabela terá que ser citada, não é? Depois temos, se os dados são estruturados sob uma forma de base de dados e se houve um investimento económico substancial na produção dessa base de dados, isto acontece muito com bases de dados que são criadas com base em dados de terceiros, ok? Em que na criação e na manutenção desses dados há um esforço económico considerável. Então, essa base de dados, esses dados, dentro da base de dados, podem ser protegidos, esses dados estruturados como base de dados podem ser protegidos por uma lei sui generis, a Lei de Proteção de Bases de Dados. E depois podemos ter, dependendo aí como o João acabou de dizer, da definição de dataset, não é? Se nós considerarmos que organismos geneticamente modificados, no contexto da nossa investigação, eu considero que um conjunto de organismos geneticamente modificados são um dataset. São passíveis, se eu achar que aquilo tem valor económico, são passíveis de serem patenteados. Ok? E podem ser protegidos por uma patente. E aí ninguém pode fazer aquilo que eu fiz. Nem ninguém pode comercializar aquele produto. Até que expire o prazo da patente. Portanto, normalmente são estes direitos associados aos dados. Tínhamos outra questão? Sim, obrigada. Obrigada pela apresentação, que funcionou muito bem com as divisões e torna tudo mais perceptível. E à Salima gostava de perguntar, porque não percebi bem, os direitos morais e patrimoniais que são da instituição, exceto se... Morais são perpétuos e sempre do autor, do criador. Ok. E os patrimoniais, sim, podem ser... Mas tu disseste que podiam ser, mas com uma exceção, se fossem dados primários, havia alguma coisa sobre isso? Não, dados brutos não são protegidos, por nada. Dados... A única forma de proteger dados brutos é através do trade secret. Porque no início de uma investigação, eu digo que aquela informação é tratada como trade secret, portanto, assino um acordo de confidencialidade com a empresa e não revelo nenhuns dados, ok? Porque pode haver uma possibilidade de explorar economicamente esses dados futuramente. Ou seja, desde o início de uma investigação, eu digo que aqueles dados são protegidos. São segredos comerciais, pronto.
Trade secret normalmente significa segredo comercial. Agora, dados brutos não são protegidos por nada, a não ser pelo tal trade secret. Agora, uma expressão criativa desses dados, uma expressão criativa e original desses dados, imagina se eu organizo os meus dados numa tabela de acordo com a minha criatividade, pronto, crio umas colunas, umas labels, pronto, tenho uma forma original de organizar aquela informação que se calhar não passaria pela tua cabeça, pronto. Aqueles dados organizados de uma forma em tabela, pronto, já podem ser protegidos por direitos de autor. Patrimoniais, aí está, ok, se eu vou publicar os meus, os meus dados, a minha publicação, o meu artigo, a editora vai-me exigir, normalmente, não é? Exige a transferência do copyright. O copyright pode ser transferido, mas agora o copyright pode ser transferido, a editora pode usufruir comercialmente daquilo, mas quem consultar aquele trabalho, se aquele trabalho for útil e se os dados forem úteis para a sua investigação, vai ter que me citar. Porque os direitos de autor, os direitos morais são perpétuos. Perpétuos quer dizer, imagina, são 70 anos, válidos 70 anos, aqui em Portugal acho que são válidos 70 anos. Isso são os direitos de autor. Direitos de autor, exatamente. Mas mesmo alguém que escreveu um documento em 1500 será citado sempre. O Luís de Camões. Sim, os morais. Sim. Morais são perpétuos. Os morais são perpétuos. Os direitos de autor é que finalizam 70 anos após a morte, mas os morais são perpétuos. E gostava de perguntar ainda ao João, ou não sei, se todos os dados podem depois ser alterados, é o tal documento dinâmico, à medida que, por exemplo, se a quantidade de dados prevista para armazenamento depois não se concretizar, se essa informação deverá ser alterada, ou que tipo de alteração de dados poderão não ter importância na alteração ou que não se poderá alterar. E à Filipa, gostava porque percebi que havia uma distinção entre o Figshare, não se menciona o Figshare, e o R-Seridata é mencionado como um critério para repositórios de dados confiáveis. O Figshare não? Se há alguma distinção qualitativa entre um e outro? Se calhar posso responder já esta, que é mais... Filipe que responda primeiro, sim. Assim, esta questão da confiabilidade, eu diria que até vai sofrer, se calhar, algumas alterações. Pronto, como eu referi, ainda estamos a aguardar a política. E este foi um dos critérios que ficou ainda por fechar, porque efetivamente é algo que pode ainda vir a sofrer alterações, mas de facto para critério específico definiu-se aquele diretório, o diretório do R3 Data. Não quer dizer que o Figshare também não seja suficiente, mas foi a opção que foi feita. Achamos que seria mais abrangente, a informação também técnica dos repositórios, e essa foi a seleção. Peço desculpa, o meu computador ficou sem bateria. Acontece. Isto hoje está rico em eventos. Em relação à questão da alteração dos dados, tem tudo a ver com o versionamento do próprio plano de gestão de dados. À medida que o projeto vai decorrendo, a nossa própria visão e dos nossos... Obviamente há coisas que se mantêm iguais, mas a nossa abordagem à gestão de dados pode variar. E daí que a versão mais recente do plano de gestão de dados deve ser sempre uma visão o mais atual possível. Dito isto, resposta simples, sim. Mudar sempre que seja necessário. Sim. No que toca ao Argos, em específico, é criar uma nova versão do plano de gestão de dados e finalizá-la. O Argos também tem uma coisa muito boa, que é a possibilidade de reutilização de conjuntos de dados, datasets, criados previamente, ou mesmo em projetos diferentes. Portanto, imaginemos que nós temos um dataset já descrito de um projeto A e queremos um projeto B que usa esse dataset. Nós podemos simplesmente ir lá buscá-lo e editar o que for necessário editar. Portanto, tem essa versatilidade. E permite-nos também criar versões diferentes desse dataset
que reflitam as nossas necessidades, não alterando o original. Não é? Portanto, daí o Argos ser uma ferramenta que é bastante simples no uso, mas bastante poderosa em todo o caso. Mais alguma questão? Ainda temos 2 minutos. Ou até um pouco mais, não preciso. Ninguém quer ir correr para o almoço. Se calhar quer. Correr para o almoço? Olá, olha eu de novo. De novo, sobre a produção de dados, e eu acredito que agora seja sobre os dados sensíveis. No caso, os participantes, como no exemplo do projeto Quase, citaste um exemplo que ele podia sofrer um acidente, né, e os dados iriam servir de alguma forma para fornecer algumas informações. E se ele que foi atingido ele quiser ter acesso aos dados ou quiser saber sobre os dados da pesquisa, porque afinal de contas ele forneceu os dados dele, ele tem acesso, ele pode? Através do consentimento informado, isto é assim, mas está a referir aos dados dele, aos dados do projeto? Aos dados do projeto, porque eu vi um documentário, para Mas contextualizar... em relação a ele? Não, só para contextualizar melhor. Eu vi um documentário de uma pesquisa que os participantes eles queriam saber, porque eles tinham uma determinada doença, e eles queriam saber mais sobre essa doença, como se desenvolveu. E, no caso, essa pesquisa tinha esses dados, só que eles não podiam ter acesso, eles só podem ter acesso daqui a 70 anos, quando se tornarem os dados públicos. Mas sobre eles? Sim, sobre Eles eles. só podem saber os dados deles, não Mas podem saber dos outros. se estiverem anonimizados, por exemplo, neste caso, se anonimizados, fizéssemos sim. a pseudo-anonimização dos dados e removêssemos os identificadores diretos e indiretos, Eles podem ter acesso. eles poderiam ter acesso, porque Agora- os dados poderiam ser públicos, porque o facto de termos dados sensíveis não invalida a partilha. Não invalida Não, a por partilha. exemplo. Nós podemos anonimizar ou pseudo-anonimizar dados, só que a anonimização é irreversível. A pseudo-anonimização, ainda que nós, como investigadores, conseguimos ir recuperar a informação, por exemplo, a georreferenciação, que poderia servir para identificar indiretamente um indivíduo. Se nós eliminarmos esse dado definitivamente, perdemos uma informação importante para o nosso projeto, que é locais onde a probabilidade de haver um acidente é muito maior do que noutros locais. Portanto, precisamos desses dados, portanto, temos que pseudo-anonimizar e guardar guardar esses dados à parte e usar, vamos imaginar, coordenadas geográficas, se calhar mais abrangentes, para substituir aquelas coordenadas específicas para o público em geral poder ver mais ou menos, dados públicos partilhados, mas não, mas anonimizados, pronto. Então, os participantes só podem... Não, o participante tem acesso aos Aos dados seus, que lhe dizem aos seus. respeito a ele, mas só a ele, a mais a ninguém. pesquisa... Não, A mais se ele nenhum, quiser- só aos dele. Ele é o dono. Não, sim. Em Eu último me caso, referi ele é que é o porque, dono. assim, no caso, se ele for enquadrado em algum grupo, como exemplo que eu dei, ele não pode saber que ele pertence àquele grupo Não, não. no qual ele foi enquadrado. Tendo terceiros, não. Tem que ser só em relação a ele. Aos dados que lhe dizem respeito a ele. Não sei se tiver aqui a questão do consentimento informado. Sim. Exatamente. Estava a dizer, se houver um consentimento informado de todos antes, previamente, nesse caso, se calhar não havia. Ou eles não autorizaram, não é? Ou alguém Exatamente, do projeto não achou que eram dados demasiado sensíveis para estarem a publicar. E nesse caso, sim, há um acesso restrito. Por exemplo, nesse caso está a falar, possivelmente, ou o investigador principal decidiu haver um acesso mesmo nulo, ou pronto, ou só daqui a 100 anos, quando os dados forem públicos. Há casos específicos, por exemplo, que nós recebemos, posso dar o exemplo do nosso arquivo, em que são dados também sensíveis ou relativos à saúde, ou à orientação sexual, ou questões políticas, demasiado sensíveis, e eles optam, os investigadores, por ser acesso restrito. Nesse caso, nós temos que aceitar, ou o investigador temos que mandar o pedido para o investigador aceitar o acesso, mas tem que haver um motivo. Por exemplo, um estudante de doutoramento quer fazer um estudo e que aqueles dados possam ser úteis, mas aí tem que haver a tal anonimização e tal. Essas questões específicas, não é? Mas nesse caso já deve ter havido uma decisão prévia que não havia mesmo
Pronto, que havia mesmo um acesso controlado, que não podiam divulgar os dados, deve ser mesmo aspectos sensíveis que não querem divulgar, presumo. Mas normalmente, normalmente os participantes são informados através do consentimento informado do que é que será feito em relação aos dados. Portanto, não sei se aí nesse caso houve o consentimento informado ou uma folha informativa onde eles descrevem o âmbito do projeto, qual é a equipa que qual é a equipa de investigadores que estará envolvida, qual é o destino que será dado aos dados, e depois o participante assina, assim, do meio conhecimento, assino. E depois há o consentimento informado, que é o formulário, olha, você aceita isto, aceita aquilo, pronto. Mas é dito como é que os dados depois serão, qual será o destino dado aos dados. Pronto. O participante pode saber em relação a ele, só em relação a si próprio. E de qualquer maneira, também em relação ao consentimento informado, há uma questão. A pessoa que é objeto de uma investigação, por exemplo, de um determinado estudo, pode retirar o consentimento a qualquer altura. Tem essa prerrogativa. A nossa cobaia pode sempre dizer que não quer ser e que não quer que aquilo seja divulgado. Exatamente. Porque ele é que é o dono dos dados. De acordo com a RGPD, o nosso Regulamento Geral de Proteção de Dados, em vigor na Europa, pronto, tem essa premissa. Tem essa possibilidade. Okay. Também é outra questão. Mas eu, se quiser saber o que é que eles fizeram com o meu sangue, que eu vou dar, eles têm que me dizer. Vamos para o almoço. com esta nota final. Dizia eu, todos os participantes, todos os oradores desta sessão estão disponíveis para continuar a conversa ao longo do almoço. Portanto, façam o favor, venham ter connosco, nós temos todo o gosto em falar, quer sobre o modelo, quer sobre privacidade de dados, quer sobre o Argos. E obrigado a todos por terem estado neste workshop. Vamos almoçar.